alunos, bem-vindo à primeira videoaula, que tem como tema Introdução à Filosofia Antiga e Medieval. Então, a primeira coisa que se demarca dentro desse processo desta primeira videoaula é identificar o conceito de filosofia. Então, filosofia provém de filo, né, que é igual a amor, e sofia, que significa sabedoria. Sabedoria. Então, o conceito essencial da filosofia tem como síntese básica amiga da sabedoria. Então, a origem da filosofia, ela nasce contestando as questões mitológicas. Ou seja, a sociedade vivia organizada por conhecimentos mitológicos. A filosofia nasce buscando a superação do mito, né? E o primeiro reflexo básico, a primeira vertente de conhecimento pelo qual a filosofia absorve é, vamos colocar aqui, a physis, né? Ou seja, a natureza. Então, a filosofia nasce superando os mitos, mas dando uma relação racional do processo da natureza, ou também chamada de cosmologia. O que é cosmologia? É uma relação de um universo racionalizado, de um universo que tem, enquanto pressuposto básico, uma relação com o ser humano, e não mais com uma dimensão mitológica. Dentro dessa estrutura, nós temos alguns filósofos que vão encontrar nesta cosmologia as substâncias primordiais. Ou seja, a substância primeira. Dentre eles, Tales de Mileto vai dizer que a água é a substância primordial, Anaxímenes vai dizer que é o ar, Pitágoras vai dizer que é os números, e Heráclito, que é o grande foco dessa disciplina, vai dizer que a natureza está em constante movimento, ou seja, é um processo dialético. Então, queria fazer uma observação importante aqui na filosofia antiga em relação a Heráclito, por estar tratando diretamente da dialética, que vai ser muito utilizada depois nas outras unidades, principalmente na unidade 3 da videoaula, como da unidade 4. A dialética, nesse processo da filosofia antiga, é determinada pela luta de forças opostas que o mundo evolui. Ou seja, é um eterno movimento da natureza em busca de constantes evoluções. Então, isto aqui, só para retomar agora, ela vai ser utilizada por Marx na terceira unidade e pela antropologia marxista na quarta unidade, de diferentes formatos. A partir disso, nós vamos ter, então, nessa questão introdutória da filosofia e da filosofia antiga e dessa cosmologia, nós vamos adentrar nos autores que estão em relação com a antropologia. Ou seja, dentre eles, o livro didático apresenta, um dos principais é Sócrates. Sócrates tem uma frase básica, né, de conhecimento, que praticamente é visível hoje em todo o processo de ensino-aprendizagem, que é: conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates demarca, enquanto o primeiro filósofo
dentro dos socráticos, demarcando um conhecimento voltado para o ser humano. Antropo, homem, logia, estudo racional do homem. Então, na filosofia antiga, nós temos dois movimentos importantes. Dentro deles, a cosmologia, que vai estruturar todo um conhecimento voltado para a física ou para a natureza de uma forma racional. E, no segundo momento, o caráter antropológico que a filosofia trata, que tem como fundamento trazer o ser humano enquanto referência de conhecimento. Tá? Então, dentro disso, nós podemos ter aqui, que eu não vou salientar agora, que não está também no livro didático, mas nós temos o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que vão também estruturar todo esse campo. Passando disso, nós vamos adentrar na filosofia medieval. Claro que essas videoaulas são introdutórias, são muito rápidas, então não tem como demonstrar com esse espaço de tempo isso. A filosofia medieval, ela demarca uma nova estrutura, ou seja, quem que coordena a filosofia medieval ou quem que direciona o conhecimento é o aspecto religioso. Religioso, ou também assim chamado, da Igreja Católica na época. Né? Então, quem determina o conhecimento na filosofia medieval é a religião. A religião, ela vai estar subdividida em dois focos importantes que vocês vão encontrar também no livro didático, né? Que é a patrística e a escolástica. Então, este foco filosófico introdutório da Idade Medieval tem como dois horizontes básicos estes dois processos de conhecimento diferentes. A patrística é, na verdade, leituras de textos bíblicos interpretados enquanto forma de compreensão da sociedade nesse período histórico. A escolástica já determina aqui para o nosso conhecimento, ou seja, escola. É uma fundamentação da razão a partir de orientações para a fé. Ou seja, a fé determina, a fé necessita da razão para ter um desenvolvimento. Nós temos dois importantes filósofos, teólogos dentro disso, que patrística é Santo Agostinho, que vai utilizar uma matriz, na verdade, platônica, ou de Platão, ou seja, traduzir os textos bíblicos demanda também que a sociedade ou a população compreenda de forma inteligível. Se nós fizermos uma introdução básica de Platão que não foi feita nessa unidade, lembrar do mundo das ideias, lembrar do mito da caverna, ou seja, o conhecimento fica dentro do aspecto intelectual. Então, o Santo Agostinho, nesta fase da patrística, vai demarcar esse estudo dos textos bíblicos para a sociedade ou para as comunidades. A escolástica, nós temos uma outra referência importante, também muito bem estudada, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino utiliza uma referência, eu vou escrever aqui, aristotélica, ou de Aristóteles. Né? Ou seja, a filosofia medieval, dentro desse contexto todo, vai demarcar agora uma praticidade de conhecimento, ou seja, o Aristóteles vai trabalhar com
dentro do aspecto teórico, epistemológico de filosofia, com a realidade sensível, com a realidade prática da sociedade. Então, a segunda fase da filosofia medieval, do período religioso chamado escolástica, vai dar um fundo mais prático, um fundo de conhecimento mais próximo da sociedade e vai fazer o quê? A fé vai estar organizada por uma estrutura racional. Aqui, na patrística, o Santo Agostinho vai praticamente levar os textos, uma forma de levar os textos bíblicos para a interpretação, mas levar os textos de uma forma mais subjetiva. Então, como a unidade é bem básica e bem simples, nós inseramos e nos encontramos na unidade 2.